Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Nosso programa, o meu e do Sérgio, que inicialmente era um programa de história militar e neste momento já ultrapassou essa questão da história militar. Estamos a dar a visibilidade de alguns projetos que neste momento convém dar alguma visibilidade. Não se esqueçam daqueles rituais do costume, do gostar, do partilhar, do aceder à própria Rádio Transforma e procurar outro tipo de conteúdos, que tem mais conteúdos, desporto, política, Música, economia, música. muita música. Sim, tem uma série de conteúdos, portanto é só subscrever o canal, É o assinar sininho o vermelho. sino das notificações para receber notificações quando é carregado o vídeo. E vou passar a palavra ao Sérgio para apresentar o nosso convidado de hoje. Tá, Paulo, muito obrigado pelo teu habitual pontapé de saída, portanto, aqueles habituais pá, lá para a frente. Eu acho que as pessoas já nos conhecem, portanto, isto é bastante espontâneo. Acabei agora de me aperceber que não tomei café antes do programa, o que é grave, e isto deve-se ao confinamento. Como o Paulo disse, nós já ultrapassámos um pouco a bitola da história militar pura e dura, embora continuemos a fazer sempre os programas com alguma relação à coisa militar, como eu gosto de chamar, a coisa militar. Se não é de uma forma, é de outra. Nós já vamos para o 100º, não sei quantos programas. 77. Portanto, é um caso... 77. É um caso de durabilidade invulgar. Tivemos que, já uma vez disse aqui, temos que de vez em quando repensar a forma do programa, ou seja, renovar e essencialmente também renovar as temáticas e as abordagens. E para mais, agora neste período de confinamento, em que dia a dia, e profissionalmente, eu e o Paulo deparamos com as situações que são dramáticas. Ainda ontem ouvi, não vou aqui reproduzir questões éticas, mas ouvi de situações difíceis no setor cultural em que empresas estão paradas por causa do confinamento, porque não há grandes alternativas, ou por vezes não têm a visão para ter alternativas, que neste momento passam muito pelo digital. E deixem-me só que diga uma coisa, o digital não substitui presencial, mas o digital é fundamental para manter a vontade para o presencial. Continua a ser como fazer um teaser de um filme, ou um appetizer, ou estou a usar termos anglo-saxónicos, mas deixar a vontade de que aquilo que acontece no virtual não vai substituir a vontade de um dia desconfinar, ou nem é desconfinar, é passar esta situação pandémica e irmos e voltarmos ao contacto uns com os outros. Mas as coisas não param e também eu reitero que neste programa trazemos projetos e atividades que não se renderam, digamos, à situação pandémica. E mesmo os que se renderam e tentar incentivar a que haja sempre uma solução. Já dizia o outro, quando o Altíssimo pode ter qualquer forma, fecha uma porta, abre sempre uma janela, é preciso saber procurá-lo. Eu hoje, eu e o Paulo, temos todo o gosto em receber um meu amigo de há muitos anos já, também. Não chega ao século passado, mas do início do século. Quem nos ouviu parece que andávamos naquelas trotinetes. Estamos a falar do século XXI. Dr. Rui Nobre, que eu aqui tenho que dizer publicamente que se existe uma unidade curricular chamada Turismo Cultural no curso onde eu leciono e Travessias Geoculturais, no mestrado onde eu também leciono, o que eu lá digo, que não é parte propriamente teórica, porque está teorizada, mas a parte prática, o ir para o terreno, aprendi com o Rui Nobre, ou o Dr. Rui Nobre ainda, mas eu, Rui, pedia-te licença para deixar cair os títulos. Nós aqui deixamos sempre cair os títulos. Os títulos, temos títulos no chão que parece um, sei lá o quê, uma daqueles tapetes que não são aspirados há um ano. E foi com o Rui que eu percebi a mecânica daquilo que é o turismo cultural, o que é o turismo, mas no turismo cultural aquilo que é preciso fazer,
uma série de metodologias que só agora, eu quando digo só agora, muito recentemente, é que começaram a ser sistematizadas em roteiros, ou melhor, desculpem, manuais de roteirização, que não existiam, pelo menos em português. Alguns já começaram a ser produzidos, um deles é do Politécnico de Tomar, e o outro, muito recentemente, que eu acho que vai ser publicado, é um roteiro para o património industrial que foi defendido agora em mestrado e que brevemente daremos notícia, portanto, muito direcionado, mas que foi altamente apreciado até pela arguência que vinha da Universidade do Minho, como uma futura referência. Mas, antes disso, era a experiência do terreno que os operadores turísticos, como é o caso do Rui, a sua formação e desenvolvimento académico e desenvolvimento pessoal e profissional foi sempre à volta do turístico, do hosting, de uma experiência completamente... O Rui tem uma particularidade enquanto operador turístico. Não sei dos outros, mas ele adora o que faz. Que é não é por ele me dizer, que ele sempre disse que adorava o que fazia. É que eu via a fazer e via uma pessoa com uma paixão tremenda de uma situação que por vezes nos leva ao limite da paciência, porque há sempre alguém que se queixa e ele vai-nos contar o famoso episódio do tripé que veio de Paris para Perrone, que são situações que um operador turista tem que lidar. Vais tentar lembrar, Rui? Sim. Nem comeste a sopa. Nós todos a comer o bisque de... Já não me lembro bem de que lá no restaurante que nós fomos... Isso vamos contar aqui a saga da expedição à França, para ver como é que as coisas no turismo se desenrolam nos bastidores antes de oferecer o produto. E como pode ser desafiante, mas como também aquela situação que temos que lidar, de facto, com... Isto também é um produto comercial. Não há que estar é um produto cultural que tem que ser rentável, como tal tem clientes e os clientes por vezes também são pessoas difíceis, logicamente, em qualquer situação. Por isso o Dr. Rui Nobre eu conheci o Dr. Rui Nobre há muitos anos. Se me perguntarem quem é que me apresentou ao Rui Nobre, não me lembro, mas sei que fui ter com ele para fazermos um trabalho, curiosamente, sobre um tema que está a voltar outra vez à baila, de um personagem que está integrado neste tema, que está a começar a ser desde 2020, que é a evocação do liberalismo em Portugal, que foi a famosa viagem que tu organizaste, na altura não sei se ainda era Moments, com o Garrett, em que eu tive o privilégio nesse dia de fazer uma visita guiada partilhada. Portanto, eu fui indicado por alguém, não sei se foi o Dr. Gonçalves Guimarães, como sendo especialista na área da Guerra Civil, e a professora doutora Luísa Malata, da Faculdade de Letras, porque o grupo visitou o Porto, já tinha ido pelos Açores, tu depois contarás isso. A professora Luísa Malata, que é da área da literatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, dos estudos literários, abordou a figura literária do Garrett e eu fui abordar a figura dos 6 meses que ele prestou serviço no corpo de académicos, que ainda até agora, eu continuo a dizer, talvez não fosse um batalhão, mas só uma companhia. O batalhão foi na Guerra Peninsular, mas isso são pequenos pormenores, os pequenos detalhes da história militar. E agora, depois já ter monopolizado demasiado o meu tempo ao meu convidado, Rui, é um prazer ter-te aqui no nosso programa, no nosso humilde programa, que vai sendo visto... As visualizações não é logo na semana a seguir, mas depois, passados uns meses, quando vamos a dar conta, tinha 50 e já vai para aí em 200 ou 300 ou 400. Este programa nunca data. Portanto, vai sempre... E o nosso objetivo é chegar a passar os milhares, não é? Nós já temos programas com mais de 1.100 visualizações, sim, que eu vou descobrindo. O objetivo... Vamos fazendo esse survey. Mas o nosso objetivo não é colecionar visualizações, é criar um produto de qualidade que as pessoas possam recorrer até como ferramenta pedagógica, ferramenta de divulgação. Já usámos a hora de arte, eu já usei com os meus alunos, eles sobreviveram à aprovação. Portanto, acho que sim. Rui, não me deixando a mim próprio divagar, agora a palavra é tua. Portanto, bem-vindo à Hora de Artes. Então, olá a todos. Para já agradecer ao Sérgio e ao Paulo este convite, que muito me honra, e agradecer a presença dos espectadores que vão ver esta emissão. Eu conheci o Sérgio em 2003 devido à Luísa Malato. Portanto, foi a Luísa Malato, estávamos a fazer visita do Porto, e eu perguntei-lhe, olha, estou a pensar em fazer uma viagem sobre a Primeira Grande Guerra com o José Rodrigues Santos,
sobre o livro A Filha do Capitão, e queria saber se conhece alguém de história militar que nos possa acompanhar, visto que precisamos de um especialista no terreno. Então ele indicou logo tu, foi logo a primeira pessoa que me disse para convidar. E eu convidei-te e lá fomos para a França e já fizemos mais 2 viagens também em Portugal. Devo dizer que aqui na minha profissão, é muito importante trabalhar com quem sabe. Portanto, trabalhar com pessoas que são amadores ou que... Porque é assim, eu posso falar em termos dos guias intérpretes. Há guias intérpretes fabulosos e há guias locais fabulosos, mas também há guias locais que não são tão bons. E de maneira que este critério é muito importante para definir a qualidade do programa. E, para já, tínhamos a situação que trabalhámos com a editora Gradiva, não é? Que é a editora dos livros do José Rodrigues Santos. E ao José Rodrigues Santos ia mais um conjunto de pessoas vindas do Centro Nacional de Cultura e do Grêmio Literário também. Além disso, também, esta viagem teve também como parceira a Liga dos Combatentes. Foi a proposta, portanto, a proposta inicial, fiz um convite ao José Rodrigues Santos se ele queria fazer uma viagem sobre o livro. E ele até me perguntou quantas viagens é que era para fazer. E eu disse, não, basta uma viagem, para já não queremos fazer mais do que uma. Mas ele mostrou-se logo à vontade e respondeu-me cerca de 30 minutos depois de eu lhe enviar um e-mail. Fiquei surpreendido por causa disso. Entretanto, depois falámos com a direção do Centro Nacional de Cultura, que aprovou a ideia, e finalmente a Liga dos Combatentes, que também apoiou a nossa iniciativa e também enviou pessoas para esta viagem. Como o Sérgio disse muito bem, na altura não havia as ferramentas digitais que temos hoje em dia, como o Google Art, como a internet ainda tinha cerca de 10, 11 anos de existência, portanto não se usava muito, e GPS também não tínhamos, como depois vamos falar da visita de inspeção, de maneira que eu disse ao Sérgio, devido à importância desta viagem, nós vamos ter que fazer uma visita de inspeção. E fizemos-la. E teve situações que podemos falar aqui, se estiveres de acordo. Não, eu acho que foi épico. Aliás, chega a ser mais épico que a visita em si, porque foi 2... Exatamente. Começo logo por dizer que passámos fome. Exato. Deixa-me só dizer uma coisa. Há um livro que eu já li 500 vezes, escrito no século XIX, que é 3 homens num bote mais o seu cão. Ali não era 3 homens no bote, é 2 homens no carro e sem o cão. Mas as peripécias não foram muito diferentes. Sinceramente. Mas a situação, o que eu estranhei é que um país tão civilizado como França, nós estamos na região da Picardia. Não sei se não é por causa disso, depois surge também o nome Picardia, não é? Mas a região chama-se assim. E então, nós chegamos a uma altura que, está na hora de almoçar. E então, percorremos montes de terras, aldeias, vilas, e não havia nada aberto. E não havia confinamento. Atenção, estávamos em 2004, no início de 2004 ou 2003, já não recordo bem. Mas o que é facto é que não havia nenhum sítio que tivesse nem comida, nem supermercado, nem restaurante, o que é estranhíssimo. E então lá encontramos uma loja que vendia croissants e que meus pais... Era uma padaria. De maneira que foi... A cara do homem quando... É que eu nunca mais me esqueço, entramos pela padaria dentro, olhamos para aquelas pais todos, era uma padaria bem... Mas esta ainda tem uma melhor. E o Rui vira-se para o padeiro em francês, como se o padeiro tivesse assim uma hora e umas asinhas. É o nosso Salvador, o homem ficou atarantado. Mas sei que comprámos para lá. Comprámos, exatamente, até acho que meteu Jesus Cristo pelo meio. Isto tudo é verdade, isto tudo aconteceu. E aconteceu exatamente. Outra coisa, para mim, foi uma coisa que aconteceu e que foi notável. E o Sérgio já sabe o que eu estou a falar. Nós já entendemos logo muito bem, havia muita empatia entre nós, como continua a existir, não é? E o facto é que todas as decisões tomadas eram tomadas a 2, portanto, vens para ali, vens para aqui, que hotel é que ficamos, arranjámos lá um hotel, pronto, que não era uma grande coisa, mas lá tivemos. E no Aion. Tinha camas, tinha bem, portanto, estava tudo bem. E, entretanto, uma das coisas que me fascinou nesta visita foi Saint-Venant. Era o quartel-general do CEP, não é? Em França. Ficava recuado, depois podem falar isso tecnicamente, onde é que estava localizado. Mas o que é facto é que eu li um livro já muito antigo em que via que existia um quartel-general. Então quisemos ir lá e fomos. Só que havia 2 edifícios e lá optámos pelo certo. Entretanto, eu disse assim ao Sérgio, isto é um problema, isto é uma propriedade privada.
como é que vamos fazer para... Às 6 da tarde e de noite. Epá, se calhar não é boa ideia vemos isto. Mas lá eu depois disse assim ao Sérgio, mas só temos 3 hipóteses. Ou nos mandam embora, ameaçando, não é? Que não podemos entrar, ou deixam-nos entrar e vamos falar, ou não estão lá. Portanto, só essas 3 hipóteses. Correto. Ora, estava lá o arquiteto Rousseau, que é o proprietário ainda de La Pelouse, é assim que se chama a casa, e convidou-nos e disse, olha, eu estava mesmo agora a ver fotografias de portugueses na Grande Guerra, na altura. E convidou-nos, foi altamente simpático, mostrou-nos a casa toda. A casa, devemos dizer, que está tal e qual como estava durante a Primeira Guerra. Aliás, também serviu como edifício dos nazis, portanto, os nazis Sim. também ocuparam aquele edifício. E nós entramos e então ficámos espantados porque a casa estava tal e qual. E até tinha um tiro num espelho. Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. De maneira que e nós temos, olha, desculpe lá, nós estamos a fazer uma viagem, vimos aqui para o ano, e queremos saber se o grupo pode vir aqui visitar a casa. Eu disse, certamente, claro que sim. Tem só dizer o dia, depois está preparado e cá estarei. Bem, quando nós lá chegámos da viagem, eu tenho de dizer isto porque é importante para no desenrolar desta conversa do quartel-general. Quando chegámos lá à casa durante a viagem, e ao dito militar, o dito de defesa da Embaixada de Portugal em França. Ele ficou espantado porque ninguém sabia na Embaixada a existência daquele edifício, o que é incrível, porque aquilo acaba de ser um monumento nacional. Bom, e teve à nossa espera o maire, Presidente da Câmara de Saint-Venant, teve à nossa espera, organizou uma exposição para o nosso grupo, bem, foi fabuloso. E depois o que é que aconteceu? Não sei se foi 2 anos ou 3 anos mais tarde, o Cavaco Silva inaugurou lá uma placa nesse edifício, a dizer que é um monumento nacional, portanto, e faz-se uma parada no 9 de Abril, portanto, na altura do 9 de Abril, faz-se uma parada em Saint-Venant, como já tinha o Bernardino Machado feito, vê-se o Bernardino Machado também em Saint-Venant, mas depois esqueceu-se. E então foi devido a esta nossa ação, e isto não há de ser humilde, é verdade, que aquele monumento é considerado monumento nacional, ou seja, acho que é o único monumento edificado, além do cemitério de Richebourg, é o único monumento edificado na frente portuguesa relativamente à história de Portugal. Sim, quer dizer, 2 marmelos como nós. Como? Foi 2 marmelos, passa a expressão, às 6 da tarde, cansados, sim, dentro de um Opel Corsa. Que eu recordo bem desse dia, nós já tínhamos passado, nós a irmos a caminho de Saint-Venant, não sei se já tínhamos passado por Vimy Ridge, que até fomos parados pela gendarmeria a dar-lhe um bocadinho mais de pedal, mas lá explicaste não sei o que ao gendarme, e ele, ok, então podem ir. Nós tínhamos ido visitar o setor canadiano, que há bocado comentava em off, que entrávamos em território do Canadá, porque o setor canadiano que está musealizado é território diplomático, para além da embaixada, portanto, oficialmente é território canadiano, e fazíamos a caminho, e quando chegamos a Saint-Venant, estava o dia de cair, porque ali anoitece cedo, era dezembro, ainda havia algum gelo no lado sombrio da estrada. Sim. Tinha nevado, depois o tempo abriu, mas estava um frio e uma umidade daquelas de cair para o lado, que não há outro termo, e chegamos a Saint-Venant. Pronto, é como qualquer pequena vila francesa do Nord-Pas-de-Calais, porque ali não estamos na Picardia, estamos já no Nord-Pas-de-Calais, é na transição. Porque, aliás, sabemos logo que estamos no Nord-Pas-de-Calais porque está sempre a chover. Não é? Eles só sabem que é verão, que a chuva é mais quente, porque o resto chove, e quando para um bocadinho a chuva é para deixar escorrer a água. E de facto aquele edifício, o Rui levava... Podes mostrar o edifício, se quiser já mostrar o edifício. Nós podemos compartilhar a tela, porque de facto nós chegámos ao edifício por fotografias da época. Exatamente. Mas podia ser enganador, porque as fachadas são muito parecidas, tijolo vermelho, etc. Mas foi mesmo na MUS. E falta lá a menção honrosa aos dois. Não está. Nem nos convidaram para a inauguração, que eu acho. Mas devia ter. Acho um escândalo. Estou a brincar. Mas é engraçado, quando o arquiteto Rousseau abriu a porta, até nem foi a Madame Rousseau que abriu a porta. Sim. E nós explicámos, ela chama o Sr. Rousseau, o Sr. Rousseau, até que enfim vem cá alguém, que tem aqui um dossiê, e depois ele telefona para o Febre, que era o historiador local, rapaz, muito simpático, e tivemos ali até às 8 da noite, que depois foi voltar para Noyon, porque estávamos alojados no Ibis Noyon, foi uns quilómetros para baixo, e por acaso a sorte é que o Ibis, com todos os seus defeitos, era perto da meia-noite, quando cada um de nós pediu 2 baguetes e 2 cervejas. Foi quando voltámos a comer.
na altura dava muita importância à comida, portanto aquilo também era na altura em que o Opel Corsa ficava mais tombado do lado direito, mas isso, pronto, é outra questão. E não tínhamos, de facto, os recursos que teríamos agora. Era mapa, perguntar, só a visita de inspeção, e agora remeto para a visita de inspeção. De facto, naquela altura, o Rui já conhecia muito bem a França, aliás, porque até tinhas o teu agente, passa a expressão, que era como é que se chama, Vincent? Mas já não me lembro o nome dele. O Mathieu, o que nos levou em Paris ao Procop. Sim. Mas já não me lembro, já não recordo. Portanto, ele tinha feito alguns contactos na parte de hotelarias e isso tudo, mas não tinha bem a percepção do público e fez alguns contactos que não nos agradaram. Quer dizer, ele não teve culpa. As marcações, lá está, tal inspeção, se isto não era feito antes, ia dar um problema todo também, porque isto era uma viagem de topo, portanto, de custos de topo. E de facto, foram 4 dias intensivos de trabalho, em que a norma era sair, nós estivemos em 2 hotéis, estivemos em Noyon e depois estivemos no hotel lá perto de Bercy, no Ibis, que nós fomos inspecionar o hotel onde ia ficar o pessoal em Paris, que era perto de Bercy. Era o Mercure, não era Ibis, era Mercure, era na Bastilha, mas já do outro lado... Pertence à cadeia. Do outro lado do rio do Sena estava a Biblioteca Nacional, portanto é a referência. E uma das coisas que nós fizemos era ver as condições dos hotéis, claro. As condições em que sentido? Dos quartos, acessos, a cozinha, porque era a velha aquela questão. Eu estou a dizer isto porque foi exatamente aquilo que me foi ensinado pelo Rui. Se a cozinha estava preparada para servir refeições vegetarianas a qualquer momento, porque podíamos ter pessoas no grupo que não preenchiam devidamente o questionário sobre, por exemplo, questões de saúde, e depois, se não houvesse uma refeição vegetariana, eram capazes depois de não fazer a autoculpa e deitar as culpas para o organizador. Portanto, todas estas situações tinham que ficar contempladas. Portanto, uma boa parte dessa viagem de inspeção foi ir a todos os locais, fosse hotéis, restaurantes, e procurámos os restaurantes, íamos ver as condições, a oferta, etc. E ficava já palavrado que o Rui estabelecia o contacto. Os locais, no próprio museu, porque o regulamento francês e não só, quando nós fomos a Perronne e falámos com a conservadora, com a curadora principal, que foi uma pessoa muito acessível, muito simpática, pedimos 2 coisas. O droit de parole, lembras-te? Porque eles têm os próprios guias, não se pode chegar lá e guiar o grupo assim de qualquer forma. Portanto, há uma coisa que é o droit de parole, ela acedeu e ainda nos arranjou uma sala de conferências para eu dar uma pequena conferência. Nessa altura ficava o Zé Rodrigues, como também falou, mas eu ainda me lembro do computador que tinha, que era um portátil pesadíssimo, que aquilo no avião quase que fazia o avião cair, era um Toshiba, um tijolão, mas que eu levei, que era para passar o PowerPoint, que eu ainda até há pouco tinha. Deu muito trabalho. E depois, realmente, eu não sei o que é que se passa ali, no Pas de Calais, que não há restaurantes. O sul de França tem porta sim, no sul. No norte, tem uns bares e não servem de comer, servem, quando muito, amendoins para acompanhar o Pernod. Mas sabes, outra coisa que era importante é que nós estávamos a basear a viagem num livro, não é? E nós também tínhamos de procurar restaurantes que tivessem a ver com o livro. Exato. Daí temos ido à Brasserie Lippe, em Paris, e também ao Procop. Portanto, todo este trabalho tem que ser feito, é claro que li o livro todo, falei com o autor, não é? Para estabelecer as regras para fazer a viagem. Agora, outra coisa que foi muito importante, depois, já falando da viagem, aliás, eu gostava que passasse San Fernando, não chegaste a passar para as pessoas verem. Não, agora podes compartilhar a tela e até vamos andando livremente. Portanto, pousar sobre a fotografia. Já compartilhei. Vou agora compartilhar? Sim, okay. Está a entrar. E eu vou solicitar-te o controle remoto. Isto é ao vivo, caros ouvintes, portanto é para ver como é que se processa a operacionalização. Está aprovado. Está aprovado. Nós temos que começar a fazer os roteiros dos programas. Não precisamos fazer roteiros de programas. Assim, no dia que fizermos em roteiros de programas, o programa morreu. Isto tem que ser seguro e natural. Seguro e natural não, que isso é outra coisa. Isto tem que ser ao natural. Com estas
Isto parece aqueles programas da RTP dos anos 50 que eram feitos ao vivo. Tudo corresse mal, Exato. ficava visto. Só nos falta estar aqui a Tens agora fumar. mudar a foto? Só nos falta estar aqui a fumar e a falar sobre coisas. Exatamente, isto é na Feira Popular, no dia da primeira emissão da RTP. Esta viagem, este slide é o primeiro, mas passa para o último. Temos aqui a nossa casa, lá Pelouse, que de facto nós olhávamos e, primeira vez, tantas casas iguais. Foi mesmo sorte, Rui. Batemos na porta certa, porque era uma série de casas iguais. Diga-se de passagem que o arquiteto Rousseau, já no momento é que nós os dois estamos esquecidos para a história deste edifício, porque há aqui uma coisa, Rui. É que nós descobrimos, passa a expressão, e é redescobrimos o Estado-Maior do CEP, e não foi só isso. Mudámos o paradigma, porque o Rousseau era um arquiteto reformado. Já com os filhos criados, não sei se te recordas, os filhos também já estão profissionalmente integrados, portanto, ele estava com a mulher em casa, com a Madame Rousseau. Com a ida lá e com estas voltas todas, isto agora é um hotel de charme da rede dos hotéis de charmes de França. É correto. Com meia dúzia de quartos, um jardim arte nova famoso. No Estado-Maior do CEP. Que ele põe isso, atenção, quando entramos na página de La Pelouse, está lá isso. Está lá, tudo explicadinho em francês, porque todos os hotéis de charme têm uma sinopse, até bastante extensa, com fotografias de promoção do edifício, mas tem lá tudo e está lá tudo explicado. Portanto, e a plaquinha do Sérgio e do Rui... Não há. Não faz mal, não faz mal. Temos que interessa é que... uma petição... Não vivemos disso. Não vivemos disso. O que interessa... Uma petição online. Não é preciso fazer. Basta-nos saber que se fôssemos lá os dois agora, possivelmente éramos bem recebidos na mesma pelo Sr. Rousseau, que já está com uns anos em cima. Isso é o que interessa. O resto... Agora, uma coisa que eu queria dizer é, dentro da cronologia da viagem, como sabes, nós estivemos em Paris, porque o livro retrata um pouco, ou seja, a filha do capitão fala sobre a Exposição Universal, em que se inaugurou, além das escadas volantes, também a Torre Eiffel, e aquele o grande pavilhão das exposições, estava no Champ de Mars, mas depois também tudo se refere a essa época. Mas depois fomos a Compiègne. Aliás, também gostava que tu mostrasses Compiègne, foi a nossa... nós vamos rolando aqui. Vamos ver. Compiègne, exatamente. Vamos ver a famosa carruagem, não é? Do armistício. Podes falar melhor sobre isso, que não é a carruagem do armistício. O armistício, não é? Isto é o grupo, aquela pessoa que vai na frente com a mão no queixo. É o Sérgio 2.0. É a versão anterior, antes do bypass gástrico. Ainda não tinha atingido, mas ainda não tinha atingido o apogeu da largura. Ainda conseguia meter o cinto normal no avião, depois passei a ter que meter as extensões, mas foi mais tarde. Não tens aí carruagem, deves ter aí carruagem. Isto era o grupo que nos acompanhava, era 40 nós éramos 44 ou 45, tirando as duas, portanto, eram cerca de 40 pessoas, mais o pessoal de apoio. Por acaso aqui voltamos até lá Pelouse, já agora, podem observar que nós entramos por este, está mais tratado, porque isto antes tinha mais gravilha, entramos por aqui dentro com o carro e fomos bater àquela porta, às 6 da noite. Portanto, isto voltando só atrás, que também não está assim tão longe quanto isso, está só a 180 km de lá de Compiègne, mas de facto nós olhávamos para a paisagem e as casas, aqui passavam um rio e mais. Só uma curiosidade, o arquiteto Rousseau, e desculpem vir atrás, mostrou-nos, na altura quando fomos visitá-lo, ou depois, já não me recordo bem, ele mostrou-nos um mapa em que tinha estado aqui no século XVII uma fortificação da rede de fortificações de Luís XIV. Do tipo Vauban, só que depois foi demolida, que ficava o rio, que passa aqui um rio, ele tem um lago, mas tem um rio paralelo, um rio canalizado, um canal, possivelmente rio, mas depois foi regularizado o curso. E, portanto, tinha sido, ali tinha estado, aquilo estava sobre as fundações de uma antiga fortaleza, das tinham sido construídas ao longo da linha da Flandres, no período de Luís XIII, Luís XIV, a tal fortificação do tipo do engenheiro Vauban. Depois essas foram demolidas, vai ficar, por exemplo, a fortaleza de Lille, que vamos ver mais daqui a bocadinho,
e a aldeia, digamos assim, a aldeia não, vila, revitalizou com o tipo de construção típica do Nord-Pas-de-Calais e da Picardia, portanto, norte de França. Este tijolo vermelho, as duas águas cortadas, portanto, não é as duas águas a direito, portanto, preparadas para a neve e umidade, digamos assim. Tudo isto é feito em função também do clima. Andando aqui para a frente, já agora apresentámos o arquiteto Rousseau, no dia em que nos recebeu. Isto já foi no dia em que nos recebeu, na viagem já efetivamente a acontecer em abril de 2006. 2006. Portanto, ele recebeu, e não só, estava à nossa espera e tinha um coquetel preparado no jardim, porque o jardim era fabuloso também. Não sei se há fotografias do jardim, não tirámos, era um jardim arte nova, e eu aí fiquei, um jardim arte nova, não tinha arquitetura, não, tinha a ver com as flores, com as plantas, com a disposição foi ele que me explicou isto. Eu aprendi muito profissionalmente com estas viagens. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa que também é verdade. O José dos Santos, quando escrevia os romances dele no início, ele nunca ia aos locais antes de escrever o livro. E ele depois disse-nos, não sei se te lembras, que a partir daquela viagem, porque ele ficou espantado ao ver a casa por dentro, não é? E Pois então, foi. porque se ele tivesse visto a casa, se calhar descrevia também de uma forma diferente. E o facto de ter ido ao local, ele disse que a partir daquele momento, todos os livros que escrevesse, tinha que ir primeiro, ou seja, no meio do livro, teria que ir visitar os locais onde se fazem as cenas do livro, não é? E também Sim. começou, devido a esta viagem, começou com esse processo. Muito embora este livro não peca por falta de exatidão e de minúcia, porque de facto, mesmo ele não tendo. Eu lembro dessa conversa, nós estávamos os três a conversar sobre isso, a certa altura da viagem, em que ele admitia que fez a filha do capitão sem se deslocar à França, mas a verdade é que também se conseguiu documentar de forma a não dizer nenhum disparate. Normalmente Nem nada. o livro do Major Bento Roma, não é? Normalmente Sim, sim, exato. Tinha descrições, porque há uma série de narrativas da frente, de vários oficiais, uma delas é uma é de Bento Roma, outra é David Magno, que depois vão-se pegar os dois. Há um livro sobre isso, que o Bento Roma vão andar no Tribunal Militar, aquilo vai ser um 31. Fazem descrições muito detalhadas dos setores, portanto, a partir daí foi relativamente fácil ao José Rodrigues dos Santos construir, digamos assim, todo o historial à volta da filha do capitão, que, diga-se passagem, recomendamos as pessoas que leiam, porque é dos primeiros livros, penso eu, não sei se é o primeiro. Acho que é o segundo, é o segundo como romance. Exato. Em que a filha do capitão, na verdade, é o título e só aparece no fim. Sim. Dava para continuar. Eu não sei se te lembras que íamos no autocarro. Ele não gostou muito da ideia, que era a filha do capitão continuar na Segunda Guerra Mundial, mas ele não estava para muito virado. Não estava virado para isso. Não sei se te lembras da ideia. Pois... Lembro-me da ideia, mas não estava muito virado para isso. É assim, o que é notável na literatura é que, por exemplo, há uma das situações em termos de turismo militar que é preciso ter atenção, é que as senhoras não são muito senhoras, isso não é sexismo, as senhoras em geral não são muito viradas para temas militares. E então há que criar digamos assim, um cenário de uma viagem em que seja possível, por exemplo, através de um romance, falar sobre por exemplo, a questão de Paris ou a questão mesmo de romance, e depois falar em termos de guerra, que interessa mais à parte masculina, embora haja senhoras que gostam muito de temas militares. Aliás, se te lembras, até havia uma senhora cujo pai, e temos aí a foto, foi oficial na Primeira Guerra Mundial. Sim, sim. Ele está aí, até está vestido como lanzudo, como se chamava na época. Isso depois é uma coisa que vocês... É o último slide, ou melhor, é o penúltimo, porque depois passa ao primeiro. Esta é a capa do livro, e em Paris, que foi ter uma fotografia de verdade em Paris. Acho que é a nossa amiga Alexandra Parista que está a segurar, precisamente, do Centro Nacional de Cultura, que era... que nos acompanhou em muitas... Mas passando, até podemos falar sobre isso, podemos ir falando sobre... Aqui já foi na viagem, eu por acaso não estava presente na parte de Paris, eu só fui ter convosco, na altura fui com a minha mulher também, aliás também o Zé Rodrigues levou a Anabela. Flor Bela, peço desculpa, Flor Bela. E eu só voltei a Paris depois porque a primeira etapa da viagem era em Paris, o que era normal porque é o próprio trajeto do personagem, do Major.
do capitão, diga-se, que só é promovida, mas já no fim, passa por Paris e depois se desloca para a frente. E depois então é que fomos para o setor português, portanto para o Novo Pas de Calais, nós, o que já conhecíamos bem, que já íamos bem seguros, exatamente porque temos feito a viagem de inspeção. E o Alfonso, tem que se fazer aqui uma homenagem ao Alfonso, que foi sim. fantástico ao nos mostrar 2 vezes, mas mostrou na visita de inspeção e depois na viagem. Exatamente. Ele o já saudoso, faleceu, infelizmente, é, mas foi fantástico mostrar-nos os exatos terrenos da guerra, onde estavam as trincheiras, onde estava tudo, não é? Foi fantástico também. O senhor Alfonso Maia, que lhe prestamos aqui um tributo, falecido prematuramente, era um homem com alguma idade, mas a morte levou antes do tempo. É um homem que deixa um legado de memória, porque nós apercebemos que a comunidade portuguesa do Norte Pas de Calais ainda mantinha viva a memória. Nós também apercebemos de uma coisa. O que os historiadores dizem do Corpo Expedicionário Português, tanto franceses como ingleses, vale o que vale. Que fugimos no 9 de Abril, que éramos isto e que éramos aquilo. Não é a memória que subsiste nos sítios onde os portugueses estiverem. É completamente diverso. A memória... Eu lembro de ter perguntado ao Maire de Saint-Venant o que é que ele achava da presença dos portugueses e a questão da retirada de Lalis, e ele só me disse assim: vocês vieram cá para morrer pela França. Para mim basta. Por causa da exposição, porque tinha lá lâminas de barbear que tinham pertencido a portugueses, porque estava gravado no correio da lâmina o nome, Manuel Joaquim qualquer coisa. Pronto, um nome tipicamente português. Maços de tabaco portugueses, conservados. Desculpa interromper, deixa-me dizer uma coisa. O exército francês continua, no 9 de Abril, a estar presente nas cerimónias. E a aumentar o efetivo, porque a última cerimónia que eu vi, do ano passado, ou 2019, não era um pelotão, estava muito mais gente. Porque antes só vinha um pelotão da guarnição dali do departamento. Agora bem, aumentou. Portanto, a cerimónia de 9 de Abril aumentou de intensidade, mesmo da parte do governo francês, aumentou mais o empenho, tanto em Richebourg como em La Couture. Mas, andando, portanto, isto foi uma viagem, de facto, que se antecipou ao centenário da Grande Guerra. Isto quer dizer que nós conseguimos fazer as coisas sem estar agarrados às datas, porque o centenário era mais tarde, mas já estávamos a antecipar isso. Não é? Era para 2014 e nós já em 2006 andávamos com este tipo de viagens que se devia ter perpetuado. Não interessa, sou eu ou dois de mim. Estamos aqui. Nós então fomos a Compiègne quando saímos de Paris, portanto já estávamos na fase do trajeto da execução da viagem, em que saímos de Paris, passávamos a Compiègne e de Compiègne íamos para a frente, que aliás a nossa primeira paragem ainda foi antes de Péronne, uma vilazinha para almoçar, que eu não mais me esqueço, e eu gostava aqui de contar a história do que aconteceu, por causa do profissionalismo. Se me permites, Rui. Claro. És o convidado, mas como eu fui contigo, aqui somos os dois. Sim. O Paulo só está ali. O Paulo está ali. Eu estou aqui a ouvir. O Paulo está ali. Viagem. Não, porque na viagem de inspeção tínhamos descoberto um restaurantezinho à beira de um lago, cheio de patos, muito simpático, daqueles, um bistrô, era um restaurantezinho, lembras-te? Com toalhinha à francesa de xadrezinho vermelho, de uma senhora muito simpática, que nós fomos lá, apalavrámos o restaurante e, de facto, eficientemente, quando chegamos com o autocarro, eu me disse caminhonete, foi uma das coisas primeiras que o Rui me ensinou, não há caminhonetes, que isso é para os porcos, é autocarro, porque há muita gente que tem tendência aos autocarros de longo curso e do turismo, chamar-lhe caminhonete. É mercadoria, é considerado mercadoria. Mercadoria, são um autocarro. É um autocarro. E na altura, eu lembro de tu fazeres questão que fosse um Irizar, que era novo na altura, era um modelo a entrar, o Irizar era um padrão, o Irizar não era bem uma marca, era um padrão de autocarros, de motores silenciosos, de grande conforto para longo curso, portanto não era um charuto qualquer, passa a expressão, isto é um bocado... E também é importante, o conforto que se dá às pessoas é muito importante. Exatamente, portanto, tendo em conta que determinados tipos de transporte tendem a ser um pouco desconfortáveis, a aparentar o desconforto, então tem que superar isso com a qualidade do mesmo, não é? Então, nesse restaurante, eu vou contar a história porque fazíamos para Compiègne, ou já tínhamos saído de Compiègne. Entramos para almoçar e eu reparei, ao fim de algum tempo, estava com a minha mulher e a minha mulher só me perguntava: onde é que está o Rui? Eu olhava e não via Rui nenhum. Onde é que estava o Rui? Na altura havia telemóveis, não era smartphones, era telemóveis, portanto era preciso tic.
Eu, para ver o que é que se passa, saí da mesa, estava o Rui cá fora, agarrado ao telefone aflito. E o que é que tinha acontecido? Connosco vinha uma repórter e uma fotógrafa do Correio da Manhã. Ok? Se a repórter era novinha, a fotógrafa mais novinha era. Devia ter saído da adolescência há pouco tempo, ou coisa do género. E então, profissional como era, tinha feito uma coisa do Arco da Velha. Tinha deixado o tripé no hotel em Paris, que já estávamos a cerca de 120 km de Paris, quando fomos àquele restaurante. E o problema é que a fotógrafa em questão começou a armar um banzé de todo tamanho, criar problemas. Isso não podia acontecer. Primeiro que a culpa não tinha sido Rui, nem mais ninguém. Ela é responsável pelo material dela e não se deu ao trabalho de verificar que, além da máquina, se levava ao tripé, que ainda era grande. Não era um tripé destes pequeninos telescópios, era um tripé profissional. Recordas-te, Rui? Sim, Uma coisa que se vê bem, parecia quase uma arma anticarro. Era uma profissional, era uma fotógrafa. Depois ela começou a armar um problema tremendo, a deitar as culpas para quem não devia, porque quando a culpa era dela. Isto é a mesma coisa que um militar sair do quartel e esquecer-se da arma encostada a uma arma, quer dizer, não sentir o peso da arma. Pois o Rui, a história que eu recordo, e tu interrompes-me se eu estiver a ser indesado, pagou do bolso dele, porque ele explicou-me na altura que isto eram as situações não previstas dentro de uma viagem que tinham que ser admitidas ao custo, mas que iam sair do teu bolso, para evitar o mal-estar num grupo, de pagar um taxista para ir ao hotel lá, em Paris, ao Mercure, e vir para La Péronne, porque tu marcaste o ponto de encontro em La Péronne. Portanto, calcular as horas que ele ia de Paris a La Péronne. O táxi já estava em Paris, o táxi era de Paris. Mas foi em La Péronne, o ponto de encontro, porque eu estava contigo quando o taxista te entregou aquilo e voltou para Paris e tu largaste na altura 60 contos. Sim, acho que sim, já não me recordo. Não foi, eu não sei se já havia euros, mas as minhas contas foram 60 contos ou mais. Já havia euros. Mas foram 60 contos, foram pagos. Por uma coisa que não era responsabilidade tua, e tu disseste, só me dizias assim, são os imprevistos que temos que lidar. Porque assim a rapariga não se estava a comportar da melhor forma e tinha que se cortar logo pela raiz o mal-estar que se podia propagar ao resto do grupo sem necessidade nenhuma. E estávamos a sair com Compiègne. Então, eu só queria contar esta história, porque tem a ver com os profissionalismos, com a diferença entre o empenho profissional de umas pessoas e o empenho profissional de outras. Não resistia a contar esta história, porque é épica. E da forma como tiveste a lidar com ela e como perdeste uma sopa, um bisque de lagosta. Isso é que é grave. Isso é que foi grave. O bisque de lagosta. Não, é que tu estavas ao meu lado, por acaso ias ficar ao meu lado, embora nós circular. Uma das coisas que também o Dr. Rui Nobre, o Rui me disse, era que tanto o Rui como eu e o Zé Rodrigues ir circulando, sempre que havia um momento de refeição, nunca ficarmos sempre no mesmo grupo. Ir circulando pelas pessoas. Ficar numa mesa ao almoço, ficar noutra, para não dar a impressão que se estava a favorecer ninguém do grupo. Isto são coisas, estão a ver, que são coisas que eu ensino aos meus alunos, mas que são importantíssimas. E aprendi com o Rui. Não estava nos livros, aprendi com o Rui. E são coisas que permitem manter o bom ambiente num grupo que se está a deslocar durante dias seguidos, pessoas que não se conhecem, algumas. Às vezes o grupo até já se conhece, mas pode acontecer o caso não se conhecerem ou se conhecerem residualmente. Portanto, tudo é importante para que depois possamos ter um ambiente propício para quê? Por exemplo, chegamos a Compiègne e as pessoas irem numa grande expectativa de verem a carruagem do armistício. Ora bem, esta não é a carruagem do armistício. Estamos a ver. É uma réplica da carruagem do armistício. Uma réplica perfeita. Réplica porque foi feita uma igual que depois foi adaptada para ser igual a réplica do armistício. Porque ela foi destruída pelos alemães, não é? Exato. Em 1918, em novembro de 1918, o armistício é assinado aqui entre o comando alemão e o comando aliado. E depois, em 1940, maio, penso eu, os alemães, os nazis neste caso, já os nazis, porque não confundamos, alemães de 1918 e nazis de 1940, obrigam o Estado-Maior francês a assinar o armistício, ou melhor, não é armistício, a rendição do exército francês na carruagem original, que depois se vai negociar a partição da França ocupada e a França livre até 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.
A França Livre, que não era França Livre coisíssima nenhuma. Entre aspas, França Livre, entre aspas. Lá, França Livre era a do De Gaulle, que estava exilado em França, em Inglaterra. Isso dava aqui ter uma viagem. Aliás, foi projeto nosso, uma viagem da Segunda Guerra Mundial, já não foi na Moment, já não me recordo que empresa é que foi, mas lembro de estar a fazer, até fizemos o cartaz e a divulgação. Sim. Era sobre o Blitzkrieg, não, era sobre a Batalha de Inglaterra. Blitz, era sobre o Blitz, em Londres. Era sobre o Blitz, que foi nos projetos, porque nós também fizemos projetos de viagem que não vingaram. Quer dizer, não vingaram agora, mas não vingaram na altura, podem vingar agora, nunca se perde. Mas então, as pessoas ficaram muito surpreendidas quando recebem a informação que o que é que acontece? Os alemães, em 1944, na perspectiva da retirada, aliás, não sei se foi antes, queimaram, fizeram explodir. Foi antes da libertação pelos aliados. Não, foi 45. Foi 45. Depois da assinatura, não é? Depois da assinatura. Foi 45, foi destruída na Turíngia. 45. Pois, porque ela foi levada embora, exatamente. Ela foi levada para a Alemanha, exatamente. Sim. Foi levada para a Alemanha, a carruagem foi retirada de Paris, levada para a Alemanha, e depois, na perspectiva da derrota, explodiram com ela. Só sobrou... Os SS destruíram, assim. Exatamente. Foi mesmo com cargas explosivas, sobrou parte do aparelho rolante. Por sorte, a carruagem não era um modelo especial, os SNEF, os Serviços Nacionais dos Caminhos Franceses... Da Wagenlit, é do Expresso Oriente. Conseguiram arranjar uma exatamente igual, que só teve que ser adaptado, através de meios fotográficos, à original. E o que está aqui, mas está devidamente explicado, ninguém ali é enganado. É, de facto, uma réplica, mas com as cadeiras que foram reproduzidas, os candeeiros, do armistício de novembro de 1918. E cá fora, também ainda me recordo, fiquei muito contente porque eu não conhecia o local. Quer dizer, eu acho que só com Pinhã que não tínhamos feito a visita de inspeção, mas também não era... Não, tínhamos feito. Mas quando fui da primeira vez, tinha um pequeno carro de combate Renault FT-17, que era a primeira vez que via um carrinho de combate da Primeira Guerra Mundial cá fora, muito bem conservado. Tinha uma loja interessantíssima de souvenirs, que eu lembro de ter lá comprado uns soldadinhos que ainda tenho aqui no armário atrás de mim. E se me permite, Sérgio, Compiègne também tinha um edifício napoleónico, onde Napoleão também residiu, não é? É o Palácio de Beaumont. O Palácio de Beaumont. Que esse palácio tem uma história. Rui, nós quando fomos a primeira nós temos vez... um projeto de fazer uma viagem sobre Napoleão, não é? Exatamente. Começa na Córcega e acaba em Paris, se não me engano. Não Santa Helena porque não dá jeito, não é? Não, é um bocado longe. Mas eu recordo, Rui, tu lembras-te quando foi o Palácio de Beaumont? Que as pessoas ficaram surpreendidas porque o Napoleão mandou fazer aquele não estava feito antes, foi mandado fazer por Napoleão. Não sei se foi para a Marie Walewska, para a amante polaca. Eu não recordo. Esse pormenor já não me recordo. Tu lembras daquela a guia nos dizer, quando ele ia a Beaumont, mandava um esquadrão à frente para dizer à pequena que lá estivesse, para não tomar banho 3 dias antes. O Sérgio já me contou esta história. Não tomava banho, portanto ele gostava das coisas mais ao naturel. Aliás, há um perfume francês, não sei se é da Chanel, e a equipe passa a publicidade, chama-se Gervien, porque é exatamente isso. Quer dizer, que o Napoleão escreveu uma carta a avisar para neste caso, a Josefina, não tomar banho durante 3 dias, porque ele gostava de sentir o cheiro dela 3 dias depois. E chama-se Gervien, esse perfume. Nós chamamos de molha, mas pronto. Gervien Antoine. Antoine, exatamente, que chegava o mensageiro. Portanto, o Palácio de Beaumont, que não sei se temos aqui fotografia, mas acho que não temos. Mas vai passando. É um típico neoclássico francês com uma particularidade semelhante ao que acontece no Jardim de Versalhes. Tinha uma área, um imenso bosque tratado, mas a Josefina, ou quem fosse, queria uma ália no bosque. Ou seja, uma abertura para o horizonte. Ou seja, os sapadores franceses abriram uma área de 11 quilómetros através do bosque. Dava para ver o horizonte sem bosque. Naquela área, naquela abertura do bosque. Recordas-te na parte de trás do jardim. Exatamente. Nós depois fomos para La Péronne, está aqui o trajeto. O Memorial de La Péronne é o memorial da Primeira Guerra de Péronne. É um museu fantástico, não é, Sérgio? Exatamente. E museologicamente muito, muito interessante. Na altura, top of the pops. Estava abaixo do setor canadiano, portanto, Péronne não estava muito longe do setor português,
No meio tinha Vimy Ridge, que era o setor canadiano, se bem me lembro. Agora não tenho aqui o mapa presente, mas aproveitou as instalações de um antigo castelo medieval, portanto, de um castelo da zona, e tinha toda uma envolvência, mas é um memorial só da Primeira Guerra, portanto, tem um pequeno historial do castelo, mas é só para a Primeira Guerra Mundial, serviços de restauro, portanto, conservação e restauro de peças, reservas, área de conferências que também usamos, que temos licença de usar, e como tal, portanto, um staff que foi muito simpático e que nos deu o Dorado Parrolo, que era para mim e para o Zé Rodrigues. Porque para podermos falar, tínhamos de ter esse. Aliás, ele está na foto ao teu lado. Ele está na foto ao teu lado. Exatamente, estávamos aqui os dois. Tinha estas aberturas no chão, porquê? Porque, por exemplo, nós tínhamos várias destes pequenos poços com sensores de segurança, portanto, esticar o braço por cima disto disputava um aviso sonoro, para mostrar o que era um soldado alemão, o que era um soldado francês e o que era um soldado inglês. Em vez de termos um manequim, e até por uma razão, o ter um manequim na vertical tende a degradar os tecidos, porque as fibras fazem força. Portanto, o índice de degradação de um tecido, que isto são fardamentos, não são réplicas, são originais que estão aqui. Portanto, agora tem mais de 100 anos. Na altura não tinham, mas agora tem mais de 100 anos. Portanto, os tecidos têm uma certa dose de fragilidade. A opção de pôr deitado, a configurar como se fosse uma peça, como se tivesse ali alguém virtual, porque na prática só não está a pessoa, ou a representação, é para poupar o próprio material, não submetê-lo a tensões verticais. Portanto, e também dá mais visibilidade a outro tipo de elementos. É que dá mesmo, é que permitiu fazer um display. Em vez de termos tudo colado no manequim e que depois é difícil, não, percebemos perfeitamente a Mauser, os dois tipos de capacetes, portanto, o Stahlhelm 1916, um capacete pouco vulgar, não é propriamente o modelo regulamentar de combate, mas isto poderia ser de uma das várias unidades dos Estados alemães. Alemanha. Não é oficial, para não. Aquilo não é oficial. Não, isto é um soldado de infantaria. Aliás, eu penso que é um sniper, porque tem uma mira telescópica acoplada à Mauser. E vemos também as pás, a carga de trincheira, etc. Depois tinha vários elementos. O que nós vemos aqui, eu não sei se o rato é visível, mas está aqui um elemento à direita. Sim. Era um pequeno televisor que ia passando informação, portanto, passava informação sobre o que estávamos a ver. Mas aqui o que as pessoas quiseram ouvir foi, de facto, nós a falarmos sobre o que estava ali, sobre o funcionamento da arma, qual o tipo de armamento. Portanto, a função do Zé Rodrigues era falar do livro e do contexto. A minha função era falar do contexto e da parte técnica. Embora o próprio Zé Rodrigues também estava bem preparado em termos de armamento, porque ele leu bastante sobre o armamento. Ele teve que se preparar, porque ele tinha que saber o que era uma Lewis. Exatamente. Portanto, no fundo, nós fazíamos ali uma espécie de dueto, não é? De dueto da corda, que íamos explicando as coisas. Ou seja, também ia situando... Deixa-me dizer uma coisa que é verdade. E eu, pronto, já vamos falar nisto, mas é o seguinte: tu disseste uma coisa que eu nunca mais me esqueci, foi que em termos de vestuário, tecnologicamente, os americanos, quando chegaram, ficou toda a gente muito admirada, porque o uniforme deles era mais avançado tecnologicamente do que todos os que havia na Europa. Nunca mais me esqueço de teres dito isso. Em termos de ergonomia era, e até em termos de qualidade do vestuário, era. Porque, por exemplo, temos aqui um poço, um dos poços do exército francês, porque havia dois. Este é o poço, eu chamo-lhe o poço, de 1914-1915, que os franceses foram com o fardamento que já tinham usado na Guerra Franco-Prussiana. As calças Garance vermelhas, que eu na altura, e o Rui há bocado dizia-me em off, que não se esquecia de eu dizer que isto era bom para alinhar o tiro das metralhadoras alemãs quando eles faziam cargas de infantaria. Ainda não era bem guerra de trincheira. Começava a ser, porque a primeira fase da Primeira Guerra não é trincheiras, é guerra de movimentos, até que toda a gente se enterrou em trincheiras ao longo da frente ocidental. Já agora, desculpa lá, Sérgio, isto é uma curiosidade de leigo. Em termos tecnológicos militares, qual era o exército que estava mais avançado entre todos, excetuando o americano, não é? Mas na Europa, qual era o que estava mais avançado? Até porque este pormenor é catastrófico. Curiosamente... Era o alemão, não? Não. Estavam tanto o inglês como o francês e o alemão estavam a corrida ao armamento a 1914 levou a que os três intervenientes principais do início estivessem tecnologicamente simétricos. Exato.
Nós falámos disso no programa. Tecnologicamente no simétricos. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que há assimetrias que as pessoas ainda não perceberam que existiam. Mas, curiosamente, na Primeira Guerra Mundial, o exército francês estava simétrico ao alemão francês. E o próprio exército inglês também. Havia diferenças de doutrina, mas, por exemplo, mesmo em termos doutrinários, estava-se a fazer doutrina, todos estavam a fazer doutrina de novo, porque a Primeira Guerra Mundial é uma guerra industrializada com materiais que tinham sido ensaiados residualmente em guerras coloniais, mas que trazem instrumentos para dentro da Europa que não tinham sido usados em massa, como a artilharia a longa distância, o aeroplano, isto em terra usa indiscriminada a metralhadora, que é decisivo, e no mar, desde o grande couraçado moderno até ao submarino. Sim, eu lembro-me perfeitamente do Sérgio ter dito que foi Nós temos várias horas diárias dedicadas a isto. A primeira guerra em que não era necessário ver o inimigo. Exatamente, quer dizer, o inimigo podia começar a ser abatido pelas metralhadoras ainda quando eram umas pequenas. Nesse caso, o francês não se importava de ser visto, não é? Em 1915. Ele fazia o favor. No início de 1915 estão a substituir pelas fardas Bleu Horizon, portanto, aquele azul acinzentado e os capacetes à terreal. Mas eu estou a falar mais que o Rui. Rui, tu é que és o convidado. Do teu lado, agora aqui do teu lado direito, vê-se a Alexandra Prista, do Centro Nacional de Cultura. Exatamente. Exatamente. E pessoas com quem até ainda me recordo bastante bem delas, da viagem, ainda foram nós. Está ali o comandante, lembras-te do comandante? Sim. Eu não sei se nos acompanharam noutros projetos. Agora por acaso. Acompanhamos quando foi das invasões francesas também. Sim. Isto é a entrada de La Perronne, do Memorial da Grande Guerra, portanto, historial, mas é um memorial. Tecnicamente, eu chamo-lhe um memorial, este espaço museológico, situado, como eu disse, num castelo da Baixa Idade Média, até dá para ver aqui as troneiras, etc. Portanto, é um espaço bastante interessante, situado na vila de La Perronne, precisamente. E aqui já estamos na cerimónia do 9 de Abril, aqui ainda no cemitério de Richburgo. Esta fotografia foi tirada do lado do monumento do tipo altar-mor, lhe podemos chamar, que está de frente à porta do cemitério, é simétrico, e aqui não sei se conseguem perceber as campas. Sim, percebe-se bem. Portanto, as campas e como é que se chama? As tombstones. As placas tumulares dos soldados do CEP. Estão aqui 1837 homens, mas ainda há mais enterramentos em Armentières, na Bélgica, portanto, ainda há não estão todos aqui concentrados. Aliás, há uma relação dos anos 30 sobre os talhões que pertencem, aliás, à Liga dos Combatentes, tem isso tudo registado, ao qual também pertenço. Uma pergunta para os dois. Esta cerimónia oficial tinha algum representante do Estado português? Tinha um embaixador. Um embaixador, que se vê ali ao lado do MER. Se vês ali no centro, está um homem com uma faixa, que é o MER, e ao lado direito está o embaixador António Monteiro. Ok. Exatamente, está aqui. Está sempre presente, e usualmente o embaixador de Portugal em França está sempre presente. Agora, até lá era o embaixador e o adido militar, que na altura era o capitão de fragata, que não me recordo o nome, era da Marinha. Era da Marinha, sim. Que também vai aparecer numa foto, creio. Agora, está o exército francês, bem representado. Está o exército francês, mas aumentou a representatividade do exército francês e também já vão daqui alunos da Academia Militar e representantes militares. Aumentou exponencialmente a presença, a partir desta altura, ou de 2009, a carga da presença portuguesa a partir vinda de Portugal para as cerimónias aumentou bastante. Eles até estranhavam, tão pouco português. Aliás, eu acho que quando nós fomos com o grupo, alguém comentou que era a primeira vez que havia tantos portugueses na cerimónia. Nós éramos 44 pessoas. Sim. Alguém comentou isso, eu já não me lembro quem. Sim. Não sei se foi o Sr. Marques, que era amigo que era o senhor que nos vai ceder o espaço depois para o almoço. E também que estava de abraço com o MER da zona. Portanto, para ver a implantação da comunidade portuguesa ali. Que há alguma, atenção, não é comunidade imigrada para lá nos anos 60, é de soldados portugueses que ficaram lá depois da guerra, 1918. Aqui foi, do outro lado das linhas alemãs, é o bunker onde durante algumas
Ele foi-se embora antes da chegada do contingente português. O cabo austríaco Adolf Hitler, do Corpo Mensageiro, esteve neste bunker. Isto são os bunkers típicos da Primeira Guerra Mundial, não são os bunkers da Segunda. São de muito boa qualidade construtiva. Os alemães construíram muito bem trincheiras, ao contrário dos aliados. A tendência dos alemães era, quando construísse a linha de trincheiras, para permanência. Os aliados não investiam tanto porque tensionavam que a trincheira fosse avançando, a linha. Portanto, não investiam tanto na permanência, o que dava assim níveis de conforto muito assimétricos. Sérgio, ouvi dizer, não sei se é verdade, que os alemães até chegavam a ter sofás dentro das trincheiras. Claro. Sim. E cortininhas. Há fotografias, aquilo era muito bem construídas. Porque a intenção era diferente da dos aliados, das trincheiras dos aliados. Nós temos realmente programas na Hora de Ás que falamos precisamente dessas coisas. Portanto, é uma boa altura irem fazer um bocadinho o rewind e também com este programa. Pesquisa no YouTube, Hora de Ars, Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles aparecem. Exatamente. Temos aqui o setor português. Isto é terra de ninguém, não? Terra de ninguém. O setor português está atrás de nós, o setor alemão está aqui situado à frente, onde estou a passar com o rato. Portanto, o setor português está à nossa retaguarda. Isto é uma zona extremamente úmida e a um certo desnível que não se vê daqui do setor alemão para o setor português. Portanto, a água vinha toda parar ao nosso lado. Mas isso a proximidade entre os dois setores era isto. Dava para gritar insultos de um lado para o outro. Exatamente. Não estavam à vista. A certa altura as linhas estão muito próximas. Mas o atravessar estes 600 metros debaixo de fogo de metralhadora é assim, se chegar aos 300 metros sem ser tocado por um projétil, é sorte. Porque aqui o espaço é muito pequeno para um bombardeamento em regra, que normalmente acontece das linhas para trás. No momento em que as tropas saem das trincheiras para se deslocar no campo aberto, na terra de ninguém, que já vai toda acidentada e carregada de arame farpado e outro tipo de obstáculos, é para ser barrido pela metralhadora. É literalmente o barrimento. É para isso que elas estavam ali concentradas e que faziam aquelas baixas. Agora, Sérgio, deixa-me interromper outra vez para dizer que o facto de estar ali, onde morreram tantos portugueses, não é? Num conflito moderno, e ter o privilégio de ter a ti e o Alfonso e o José dos Santos a falar sobre isto, as pessoas ficaram mesmo emocionadas, sentiram-se emocionadas por estar naquele local, que eu não sei se o turismo militar vai lá muito, não é? Mas, pelo menos não ouço muito falar, não é? Mas realmente poder estar ali foi fantástico para as pessoas. A emoção, quer dizer, estavas tu a dizer, desculpa cortar-te a palavra outra vez, eu sou terrível, porque como estivemos os dois, pronto. Essa emoção que nós provocámos nas pessoas não foi só nas pessoas. Eu lembro de ter ficado com 2 ou 3 nós bem valentes na garganta durante a cerimónia. Não contava. Foi um impacto brutal. Aliás, eu não sei se te recordas, Rui, já quando fomos só na visita de inspeção, fomos com o Sr. Marcos e com o Sr. Alfonso Maia ao cemitério, já foi assim uma coisa forte. Só estávamos 4 pessoas naquele sábado, acho que era um sábado, não sei se era sábado, era um dia da semana, mas tinha chovido para variar, não é? Estava a chover. Neste dia, por acaso, as pessoas podem ver no slide, né? Até estava sol, foi dia de festa nesse aspecto, mas que nós fomos ter com o senhor, nós fomos ao Richemont, Rui, o Sr. Maia ia-nos apresentar o Sr. Marcos. Sim. E nós fomos ao Café La Bombe. Lembras-te do La Bombe, que ficava na esquina, perto do cemitério, na estrada? Pronto, nós fomos encontrar ao La Bombe com o Sr. Marcos, que nos levou ao cemitério. E na altura fiquei com a ideia que era a comunidade portuguesa que cuidava com o cemitério, não era o Estado português. O cemitério estava muito bem cuidado na altura. Mas não me parecia que fosse graças ao Estado português. Não sei como é que está agora, mas estava muito bem cuidado. Mas é a comunidade portuguesa que é descendente das pessoas que estiveram na frente de combate. Também imigrantes. Também imigrantes. Não, foi uma experiência pesada. Recordas-te aqui a entrada do cemitério Richebourg. Tiramos aqui alguns detalhes das lápides, que estão a precisar de restauro, porque algumas já estão... Aqui há muita chuva química e vai barrendo um bocado o granito, e algumas tombaram com devido às chuvas. Penso que o problema já terá sido sanado.
de facto isto é impressionante. Quantos portugueses morreram na guerra? No Mais total, ou menos? Sim. no Sabes? total. Eu agora precisava de ver os meus canhenhos, que já não, mas 5.000, não? 5.000? acho que foram cerca dos 8.000, nas duas frentes. Somadas as duas frentes. Não tenho a certeza. Mas e número de, agora, 9.000 prisioneiros só em Lalis. Mas há uma coisa que eu vos queria dizer, vocês são peritos militares, história militar, é o seguinte, é que é claro que para esta viagem tive que ler bastante, não é? O que aconteceu, e o livro do Zé dos Santos, por acaso, diz muitos detalhes interessantes, mas depois foi o facto de ler o livro do Major Bento Roma, quando fui à biblioteca, ler à Biblioteca Nacional, que aprendi que houve regimentos portugueses que foram bravíssimos. Em La Couture, não é? Não sei se foi a Brigada do Minho, É a Brigada de Domingos de Segura. Tomar, não é? Que foi, ou seja, conseguiram suster aquela força rompante dos alemães, não é? Na Operação Georgette, de uma forma brilhante. Foram heróis, não é? Quer dizer, portanto, aquilo não foi retirada, não foi só assim, foi. Não, a retirada, a Batalha de Lalis ainda não, agora foi mais ou menos, começou-se a ser explicado. E há unidades portuguesas que debandaram, há unidades portuguesas que não debandaram de todo, que foi, por exemplo, as guarnições das peças de artilharia, morreram junto às peças. E há brigadas de infantaria que não retiraram em vez de bandar, que é o caso da Brigada de Infantaria 15, o batalhão da Infantaria 15, que não vinha a escalão regimental, que são os que têm pontos de defesa em Lacoutorre e em outro local que não me recordo agora do nome, que é citado pelo Major Bento Roma e pelo David Magno, porque há mais um outro ponto de defesa que normalmente é subvalorizado, ficou na sombra, e valoriza-se Lacoutorre, mas houve mais outro ponto que ajudou a retardar um pouco o avanço alemão. E é preciso ter sempre em conta isto. Os alemães mandam 4 divisões à vanguarda e 4 à reserva contra uma zona ocupada por 2 divisões de pauperadas, que já nem estavam com o efetivo completo. Que já estavam há um ano ali, não é? Estavam há um ano ali. Foram rendidas. Ninguém ficava lá um ano. Ninguém. É nos seus E estavam prontas para ir embora, não é? Estavam prontas para sair. Nós estavam à espera de ser rendidas. Exato. Portanto, a espionagem alemã aí, peço desculpa, a espionagem alemã aí foi fulcral, porque a grande invasão dá-se pela frente portuguesa, não é? Do Georgette ou não? Também a tentativa é vir pelo ponto fraco, que quem já sabia da operação eram os ingleses, porque na verdade a operação Georgette fracassou, os alemães não chegaram ao objetivo, que eram os portos, portanto a área era entrar, era furar as linhas. Não, nem chegaram a Savenã, acho que nem chegaram a Savenã. Penso que não, devem ter lá ouvido as granadas a cair, mas não sei se chegaram a Savenã. Já não me recordo, já não me mexo disto há muito tempo, mas foi complicado, Rui. Nós tínhamos bem essa perspectiva quando andámos no terreno. Nós estamos aqui a ver, por exemplo, isto também no setor, o setor alemão continua ali à frente e o tipo de terreno, isto é terreno cultivado agora. Com água, tudo com muita água. Mas muita com água. extrema... Água quer dizer muita lama, não é? Água, logo lama. Lama e daquela pegajosa, horrorosa. Aqui lá Couture, é o monumento do Teixeira Lopes, o soldado português pensa a morte. A igreja que está lá, recordas-te, não é original, porque ela foi era esta. Eu estou a crer que as ruínas estão reproduzidas fielmente por algum elemento fotográfico da igreja. Era aí que estava o crucifixo, Sérgio e Paulo, era aí que estava o crucifixo. Não, estava noutro setor. O crucifixo, o que está no capítulo da batalha estava noutro setor, penso eu. Aqui em Lacoutorre, eu penso que aqui reproduz a igreja, porque a igreja que lá está agora foi feita nos anos 30, depois da guerra, são todas iguais. Portanto, o governo francês mandou-as fazer chapa 5, que são maiores ou mais pequenas, são todas iguais. Esta era... Só dizer uma coisa, só um pormenor, já agora se permite a interrupção, peço desculpa. Não, eu é que estou a interromper a ti. Estiveram em Verdun. Não. Estiveram em Verdun. Não. Eu nunca senti o peso da morte como em Verdun. É incrível. Okay? A cidade foi completamente, como sabem, destroçada, não é? E fizeram de novo. Mas sente-se ali um peso que eu não sei explicar. Não sei se é pela gestão psicológica de saber o que aconteceu lá, não é? Mas Verdun é um caso terrível de sentir a morte, porque a própria cidade não tem piada nenhuma, quer dizer, mas estar em Verdun é uma coisa... Eu senti um pouco isso, não na França, mas na Alemanha, em Dresden. Pois. Senti o mesmo. Pois. Senti
Eu olhei para Dresden e Dresden está completamente reconstruída, mas uma pessoa imagina Dresden Dresden não era nada assim, não é? e Não era nada igual. e sente um bocado isso. Mas Verdun é uma coisa, porque o silêncio, até o silêncio da cidade, é uma coisa É verdade. fantástica. Mas pronto, desculpem lá. Nada, o convidado és tu. Aliás, tu lembras-te aqui, podes nos contar um bocado. Nós também vamos fazer 2 programas, já agora anunciamos ao mundo, porque ainda só esta memória da viagem da filha do capitão deu 1 hora de ares, porque eu e o Rui revisitámos tanto as nossas experiências como os fatores da história. E o que leva à reflexão, de facto, o que é o turismo com temática militar. Eu, em outros programas, isto tem sido um tema recorrente, Rui, se me permite. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu gostava de saber. Tu achas que existe um turismo militar ou um turismo de temática militar? É assim, eu acho que existe um turismo militar, ou seja, por exemplo, na questão das linhas torres, já há várias agências, não é? Meus colegas, que têm feito alguma coisa, ou por iniciativa do inglês, não é? Que está muito radicado nisso, mas agora já começa a haver com mais cuidado, para já porque os sítios também estão mais bem preservados, não é? Há esse cuidado, nomeadamente da Câmara de Torres Vedras, mas também porque já começa a haver um sentido de puxar esta temática. Naquele tempo não havia. Em 2006 não havia essa procura. Agora já há muito essa procura, embora não com o detalhe, se calhar, que nós fazemos. Por exemplo, nós, numa próxima edição do programa, ou nesta, o facto, por exemplo, da viagem de Napoleão, o detalhe que nós já estávamos a procurar daquilo, que já está feito, esse trajeto, né, revela que as pessoas que têm que vir são pessoas que têm que gostar muito da história militar. Não é? Portanto, não faz sentido fazer percursos militares para quem não gosta, tem que se gostar muito. E eu creio que há um universo de pessoas que gosta de fazer este tipo de viagem. Agora, é claro que esta temática, se podemos chamar assim, é diferente das outras, não é? Completamente diferente. Mas o que é facto é que nesta viagem que nós fizemos, e depois na de Portugal, com as invasões francesas, nota-se que as pessoas têm um gosto, um interesse por esta temática. Portanto, eu acho que tem um grande futuro, se for bem feito, não é? É uma questão conceptual. Eu acredito mais num turismo de temática militar do que tem a ver mais com o termo, porque o turismo militar, quer dizer, até que o termo se estabilize, muita gente pensa que o turismo militar é feito para militares, por militares, porque tem a ver um bocado às vezes com o público em geral, ainda não fazer a distinção do termo. Mas na verdade é que quando fizemos isto, não se pensava muito nisso, nós portugueses, porque isso já estava perfeitamente. Os ingleses tinham, aliás, os ingleses tinham operadores turísticos só para isso, tipo o Ian Fletcher, que ia para o Bussaco, lembras que eu te falei nele? Sim. Ele faz viagens para o Bussaco, ponto final, entre muitas, só para temas militares. Não se desvia digamos que aquilo que é a história militar no Reino Unido. Temos aqui algumas. Isto era no. Isto era Afonso Maia. Não, isto é em Savenã. Savenã, era a exposição, exatamente. Portanto, isto exatamente, foi o Bernardo Machado que visitou Savenã. Depois só o Cavaco Silva. Exatamente. Bernardo Machado, só o Cavaco Silva que foi lá a seguir. Mas isto, cá está a casa de novo. Exato. O jornal Tamagnini, não era? Era o jornal na altura, não era? Tamagnini. Era o Norton Matos, Tamagnini e sim. Tamagnini era o primeiro comandante, não era? Primeiro, penso que sim. Aliás, às memórias do Tamagnini, que foi a doutora. Aliás, eu tenho aqui o livro atrás. Há uma investigadora de Viseu que tem trabalhado, trabalhou e penso que continua a trabalhar, que até escreveu das Estrangeiras com Saudade. Eu peço desculpa que até vou ver o nome, está em direto e ao vivo, mas a memória atrasa por vezes. Tem que ir ver o nome. É o senhor alemão que está a chegar. Mas eu acho que lembro que era o jornal Tamagnini na primeira divisão e o outro era o Gomes, não era? O Gomes da Costa. Gomes da Costa, sim. Após este momento emocionante ao vivo, é a doutora Isabel Pestana Marques. Tem aliás, publicou e comentou as memórias do General Tamagnini. Portanto, o centenário da guerra trouxe produção quanto basta. Foi bom. E agora a questão é que não se pare porque se deixou de haver o centenário, não é? Agora estamos com outro bicentenário que vai ficar para o próximo programa. Nós já estamos a fazer a aproximação à pista e, de facto, justifica-se o próximo programa. Aqui fizemos as nossas memórias, Rui, da nossa primeira grande colaboração,
o próximo programa será um bocado a abordagem dos projetos que seguiram, os que se concretizaram, outros que não se concretizaram, e que eu volto a dizer, porque não se concretizaram na altura, não quer dizer que não venha a haver abertura no futuro. E também pensámos na Normandia, também pensámos no dia D. Fizemos essa programação toda. As pessoas dizem, devem estar a rir, olha, agora o confinamento onde fazer muito isso. Não nos tentem a fazer uma visita virtual para abrir apetite, que agora descobrimos que podemos fazer isso. Fazer o roteiro virtual para depois um dia se lá ir. Não é? Porque agora consegue-se ir ao Cabinet War Room do Churchill. E as pessoas dizem, bem, agora que já viste na net, não. Depois fica-se com vontade de ir a Londres e ver tocar. Isso é uma questão que fica no próximo programa. Este é a Fortaleza de Lille, para onde foram encaminhados os prisioneiros portugueses depois da Batalha de La Luz. Recordas que nós ficámos assoberbados pela dimensão da Fortaleza. Ainda uma unidade militar, aliás, é de um regimento de infantaria que eu agora me recordo. A maior fortaleza de Vauban. Sim, em termos de área, é. Vauban puro e duro. Um fosso enorme. Nós nem demos a volta à Fortaleza, recordas? Falámos dela. Dá para ver aqui, já parte. E acho que a Câmara de Lille ainda tem guardado uma bandeira do CEP, não é? Uma bandeira. Não, a Câmara de Lille tem uma torre-espada que lhe foi dada pelo governo português, porque acolheu o governo português, atribuiu à Câmara de Lille a Ordem Torre-Espada, que está religiosamente guardada na Câmara, na Mairie, por ter tratado tão bem os nossos homens, porque a população fez-lhes chegar pão com risco da própria vida, porque os alemães não queriam deixar, mas tentaram tratar o melhor possível os homens que estavam aqui amontoados, cerca de 9.000 homens que foram aqui amontoados para depois serem levados para a Alemanha, para os campos prisioneiros alemães. Este é o hotel onde ficámos. Tu recordas? Era La Cartouche. La Chartreuse. La Chartreuse. Fica na Picardia, portanto, sim, perto da frente portuguesa. Era o melhor hotel que havia ali na zona e é um hotel. Também, era um hotel de charme. Lembras, este pertence à nossa saga. Tu lembras-te das horas que andámos à procura de um hotel até que damos com este? Não havia, não é? Portanto, este era o melhor hotel. Agora não sei como está, não é? Mas era o melhor hotel na altura da região. Que nós também fizemos a inspeção. Aliás, o jantar de despedida já foi nesse hotel. Exatamente. O jantar de despedida, depois no dia seguinte vínhamos para Paris para embarcar para Lisboa. E eu ainda vinha, ainda estava programado, eu depois ficava no aeroporto e ainda vinha voar para o Porto com a Teresa. Recordas? Este hotel foi uma saga. O hotel não foi uma saga, o hotel era ótimo, mas para chegar a este hotel foi uma saga, recordas? Porque não era isto que estava reservado, apanhámos um susto. O que é que nós fazemos agora? É assim, por isso é que a visita de inspeção é essencial para prevenir situações. Porque uma coisa que nunca pode existir, eu agora já tenho uma experiência de 30 anos de trabalho, não é? Mas o que é facto é que, quando vou a um país pela primeira vez, há sempre um certo cuidado na observação dos locais, das pessoas, dos edifícios, para as pessoas não correrem risco, para que a viagem corra bem. Mas uma visita de inspeção, nesta altura, era obrigatória, porque tudo correu bem exatamente porque se fez essa visita. Olha, já agora queria-vos mostrar o tal, não sei se é um oficial, Sérgio e Paulo. Creio que não. Não, pode ser um cabo, o oficial não é, poderia ser um sargento, está diz, como é que tu lhe chamas? Os chamados lanzudos, não é? Os lanzudos, que depois começavam os alemães, dizia, já a minha avó me dizia isso, e ela não esteve na guerra. Os alemães começavam para os portugueses. Isto era uma originalidade portuguesa? Isto é uma originalidade portuguesa? Sim. Mas eu acho que isto até era extremamente fashion para a altura. O Mer era imenso. E era Almada, olha, o senhor tão bem. São memórias. Isto é assim, de facto, esta viagem foi pioneira para as memórias de Portugal na Grande Guerra. Essa que é essa. E saiu o artigo no Correio da Manhã, a cobertura. Já me lembro do nome da jornalista que nos acompanhou. E foi também amplamente divulgada eu lembro do processo todo, nós trabalhámos isso porque o Centro Nacional de Cultura e Grêmio Literário fazer a divulgação. E sabem que depois desta viagem ainda fiz mais duas com o José Rodrigues Santos, que foi o Anjo Branco, em Moçambique, que chegámos a ir a Viriame, porque isso é uma coisa, sabem que as pessoas têm sempre um lado mau e um lado bom, não é? Mas também é preciso conhecer bem as pessoas. No caso do José, o facto é que ele impôs a situação de querer ir a Viriame, não é? Como sabem, houve aquele desastre
na Guerra do Ultramar, e nós fomos a Viriamo. E eu lembro de ouvir isso na rádio, na BBC, porque, como sabem, era proibido antes do 25 de Abril muita coisa, havia censura. E então o meu pai ouvia sempre a BBC, mas sempre muito baixo, porque nós tínhamos um informador da PIDE no resto do chão, nós morávamos no primeiro andar. Então é uma história engraçada, porque muitas coisas, como Viriamo, eu via saber Viriamo na altura logo que aconteceu, não é? Porque a BBC, era o Joaquim, como é que ele chamava? De Barbas. Agora faltou-me O jornalista. Joaquim Furtado. Não é o Furtado, é o outro, é o... Loteria. De Barba, Joaquim Loteria. Joaquim Loteria, exatamente. Era o locutor da BBC nessa altura. E então ele falou em Viriamo. E o facto de estar em Viriamo, quer dizer, foi uma homenagem fantástica de termos lá estado. Assim como na viagem que fizemos sobre o Gulbenkian, em que fomos na capital da Arménia, fomos ver o memorial por causa da chacina dos turcos na Primeira Guerra Mundial aos arménios. Não é? Portanto, são tudo coisas que são contra as convenções, mas que ele queria, portanto, que se visse aquilo. Não é? Portanto, ele sente as coisas e quis fazer isso. Portanto, é uma homenagem que eu faço a ele nesse sentido, de querer sempre ver as coisas que, em princípio, há pessoas que têm receio porque pode trazer problemas diplomáticos e tudo isso, mas não, porque nós viemos da Turquia, não é? E o facto de lá voltar, não é? Eles sabiam, é um pormenor que a Turquia sabia do livro que ele escreveu, ia dizer mal dos turcos, não é? Porque realmente aconteceu, e portanto nós tínhamos ali um problema que podia-se criar de persona não grata. Por acaso não aconteceu nada, mas eu sabia que a Turquia tinha informações que ele fez aquele livro, que acabou por ser editado na Turquia, mas foi muito polémico. De maneira que essas situações das viagens têm sempre histórias, não é? Exato. E esta história também do soldado que vocês estão a ver era o pai de uma cliente, de uma viajante que foi connosco e quis ir à viagem por causa de estar presente onde o pai esteve. Exato. E daí a fotografia. Por isso, Rui, Paulo, eu sou da opinião que de facto ainda ficou aqui por falar do resto da nossa atividade, portanto vamos para o segundo programa. Porque tínhamos houve imensos projetos. Este foi mesmo um programa da memória desta viagem e era incontornável que ocupasse este tempo, porque de facto foi marcante para todos nós. Para o Rui foi também uma estreia, porque numa determinada temática, embora porque tu ias mexer na temática militar pela primeira vez em força. Para mim foi a estreia enquanto especialista, não guia. Estreei-me como... Quer dizer, não, tínhamos estreado com o Rui com o Garrett, mas aquilo até foi uma coisa pequena, foi um sábado antes do almoço. O nome de conferencista, não chamo guia. Eu chamo estes guias mais, como é que eu dizer, com mais informação, com mais saber, chamo-lhe conferencista, não chamo guia. Exatamente. Aliás, é o termo que tens usado desde sempre as conferencistas. E que está correto, porque nós fazemos conferências, eu também os faço. E é o termo francês, sabes? É o termo francês conférencier. Portanto, eles também, em França, também chamam assim. Exatamente. E que se justifica. Por isso, eu não sei se dá para compartilhar. Vocês tens mais alguma foto para mostrar? Tens. Agora a foto que estamos para mostrar é para... Vamos andar para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. Abre apetite para a próxima. Exatamente, portanto, todos os nossos ouvintes e espectadores estão a ver a viagem andar para trás. Por acaso, agora com o confinamento, isto andou muita coisa para trás. E pergunta, porquê é que eu não dá a volta? O Zoom tem segredos que o próprio segredo desconhece, portanto, podem fazer este rewind e vamos quase. Aí está. Aqui está, que é o modo para o próximo programa. Por isso, caros telespectadores, esta foi a primeira abordagem da nossa presença com o Dr. Rui Nobre. Exatamente, para a semana teremos a segunda parte. Vamos falar também de outras coisas que fizemos e de outras coisas que estão em suspenso e refletir um bocado sobre como é que isto vai suceder. Os planos B. Não se esqueçam de subscrever. Ativar o sino das notificações. Comentar é muito interessante. As pessoas comentarem. Sim. Nós agradecemos que comentem e agradecemos aos que comentam. São livres de comentar da forma que quiserem. Por isso, agradecer mais uma vez ao Rui a tua presença e convidar-te para o próximo programa, porque era inevitável que
tivéssemos outro programa, porque a experiência que até fizemos aquela pequena conferência sobre samurais com o colega de Lisboa do Cham, que se falou do samurai negro, etc. Portanto, tivemos assim uma série de experiências e da tua colaboração também com a Escola Superior de Educação em conferências, em aulas, etc., que esperamos retomar, e agora até com o Zoom se torna mais fácil contar com a tua presença. Em 2017, salvo erro, nos encontros de outono. Sim. Foi em 2017. Sim. Tu também estiveste várias vezes aqui no Porto e podemos contar com a tua presença e iremos falar nisso no próximo programa. Por isso, mais uma vez, um bem-aja a todos, sempre a considerá-los. Para a semana e fiquem em casa. Exatamente, stay safe. Eu agradeço o vosso convite e gostei muito de participar. E vais continuar. Espero que agora, Sérgio, nos chamem para a próxima comemoração, se calhar não em 2021, em 2022, dimos a Saint-Venant, ver se desta vez nos chamam para estar presentes, não é? Se der para ir, não é? Vamos ver se isto não dura. É que eu já disse 2022. Pois, exatamente, já estás a jogar pelo seguro. Por isso, está para 2023. Já agora só uma última coisa, isto já fora da gravação, que é o seguinte. Eu gostava muito... Então deixa-me só... Como é que a gripe espanhola afetou na guerra? Ou seja, porque a gripe foi terrível e apanhou muito apanhou em 18-20. Portanto, se isso afetou muito não a Primeira Guerra Mundial. O fenómeno da pandemia nessa altura, não é? Isso é uma ótima pergunta e fica dentro do programa. Exatamente. Eu sei que a gripe não surgiu em Espanha. A gripe eu acho que aquilo é atribuído, por acaso não estudei. Com os soldados americanos. Ela foi diagnosticada na Espanha, provavelmente. Não, eu sei porque é que se chama espanhola. É porque os espanhóis foram os primeiros a colocar na imprensa espanhola que havia uma gripe. E então, ao terem colocado isso, chamou-se gripe espanhola. Exato. Agora, eu tenho a impressão que veio do Kansas, de um corpo do exército americano do Kansas para a Europa. E que eles é que trouxeram a doença. Isso é uma coisa a investigar, é? Americanos do Kansas. Portanto, nós já tentamos acabar o programa, mas, Paulo, qual é o universo de introito? Nem quero perceber. Portanto, agora sim, vamos terminar. Mas porque já aqui não vais tirar esta parte. As pessoas devem pensar, eles são alucinados, porque estão a... Não, estes momentos são mesmo assim, de espontaneidade. Portanto, foi uma boa pergunta que ficou no ar. E agora sim, vamos dar folga para o nosso produtor Joaquim Almeida poder tratar deste programa e vamos passar para outra semana com o próximo programa, contando ainda com a presença do Dr. Rui Nobre, o nosso convidado para ainda projetos do presente e projetos do futuro. Por isso, a todos um enorme bem-aja e um bom fim de semana, uma boa semana e mantenham-se em casa. Até breve. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.